A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, dia 172 do nosso propósito, 365 dias de oração até o altar. Louvado e exaltado seja o santo nome de Jesus Cristo, que nos deu essa vitória. Amém? O tema da nossa oração hoje é pais que asseguram a inocência dos filhos. É por isso que nós vamos orar e vamos interceder de acordo com aquilo que está escrito no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 14, onde diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Louvado e exaltado seja o Senhor. E por que nós vamos orar acerca desse tema hoje? Porque a nossa intercessão a Deus a respeito daqueles por quem oramos, aqueles que conforme a rica, perfeita e agradável vontade de Deus serão conosco um só corpo, vivendo uma só carne e um só espírito. Porque, via de regra, no seio da família cristã, quem casa pretende gerar filhos. Isso para quem não já gerou. E quem gera filhos ou quem lida com crianças precisa ter a consciência da responsabilidade de resguardar a inocência delas. Então, não sabemos quem é essa pessoa que o Senhor reservou para você. Eu, pelo menos, não sei, mas Deus o sabe. Quem são aqueles que estarão conosco e que serão conosco um só corpo, vivendo uma só carne, um só espírito com Ele. E se essa pessoa, que eventualmente esteja com você, for alguém que já chegue com uma criança pequena, tendo adotado essa pessoa para criar com amor e carinho, você deverá ter a consciência de que também se torna parte de resguardar a inocência dela. Visto que para nós mesmos herdarmos o reino de Deus, para nós entrarmos lá, passarmos pela porta estreita, será necessário um coração puro, como o das crianças. Alguém que já viu uma criança ser repreendida, sabe que ela no auge da sua inocência, se a mesma pessoa que repreendeu voltar com um sorriso e falando afetuosamente, a criança simplesmente se deixa levar pelo momento da reconciliação, sem saber. Ainda que por ser um ser humaninho, ela tenha reações adversas, logo passa, ela logo esquece. O coração dela é puro. Aliás, esse é o termômetro de identificar quando a pessoa ainda mantém-se inocente, quando ainda há inocência naquele ser e quando já é hora de batismo e arrependimento, essa capacidade de liberar o perdão com toda a pureza, e inocência que a gente pode encontrar ainda nesse meio. E por que o tema da nossa oração hoje será esse? Exatamente porque nessa semana eu tomei conhecimento de que completa-se 30 anos da perda do grupo musical que cantava as músicas mais aclamadas pelas crianças dos anos 90, que era uma banda até então conhecida como Mamonas Assassina. Uma banda composta de jovens no auge do carisma e de uma criatividade pornográfica e também satânica. E eu digo isso com muito respeito à memória deles, sim, com muito respeito. Inclusive a mãe do vocalista, até onde me consta saber, era evangélica, Mas o fato é que eles enveredaram por um caminho perigoso, mexeram com o que era de Deus, que é a inocência das crianças, colocaram na boca das criancinhas
músicas tenebrosas com conotação de duplo sentido, altamente sexualizadas, sendo que o próprio Deus falou que da boca das criancinhas foi retirado o perfeito louvor. Então, muito se diz por aí de que morreram por causa de pacto ou coisas semelhantes, não sabemos, mas uma coisa é fato, ele mexeu com o que pertence a Deus, que é a inocência das crianças. Eles mexeram, ganharam muito dinheiro, ganharam visibilidade e acabaram perdendo o que havia de mais precioso, né, aqui na terra para eles, abaixo de Deus, o bem mais precioso deles, que era a vida. Então, quando você se propõe a orar ao Senhor, para que você, na condição de mãe, e o seu esposo, na condição de pai, sejam pais que cuidam, que resguardam a inocência das crianças, você toma posse da sabedoria divina para ali estar atento, para ali filtrar as informações que chegam a essa criança, filtrar as pessoas que têm acesso a essa criança, filtrar o seu comportamento ante essa criança. Você se compromete a cumprir a ordenança do Senhor quando Ele diz: não retire a vara da disciplina das criancinhas, porque furtigando-a com a vara, você a livrará do inferno. Observe que quando Jesus disse: deixe vir as minhas criancinhas, porque dela pertence o reino dos céus, a gente tem que entender que há pessoas que não deixam as crianças ir até Cristo, que impedem elas de chegar até Cristo, tocando na inocência delas, tocando naquilo que as torna possuidora legítima do reino de Deus, que é na sua inocência. Pessoas que evitam levá-las à presença de Deus, evitam instruí-la como deve ser. Por isso nós oraremos hoje ao Senhor, para que Ele nos ajude, né? Para que sejamos guardiões aprovados, guardiões que exercem a militância com eficácia acerca de resguardar a inocência das nossas crianças e não vacilar, de estarmos atentos, perceber o perigo que ronda as criancinhas. Eu costumo dizer que quando a construção é injusta, ela está condenada à ruína. E quando ela não cai sozinha, o próprio Deus derruba. Então, em que pese ainda existe uma legião de pessoas que idolatram a memória desse grupo dos mamonas assassinas, em que pese ainda existir uma legião de pessoas que ainda canta as composições deles, obviamente, depois de adultos, refletindo a letra daquelas músicas, a gente vê a gravidade da obscenidade que era colocada na boca das crianças. E, naturalmente, a conta chegou para eles. A conta chegou. Nós não podemos determinar de qual lado, né? Mas eles mexeram com algo que não deveria, que era a inocência de milhares de crianças. Crianças no mundo inteiro, sem saber, sem entender, sem ter a menor noção do que declaravam, cantavam coisas nojentas, pesadíssimas, sendo absolutamente inocentes, porque aqueles jovens se encarregaram de o fazer, tendo êxito nisso, ganharam muito dinheiro em uma fama meteórica, subiram tão alto, como não se podia imaginar na época, visto que os meios de comunicações eram limitados, apesar de já existir televisão, a internet não era tão acessível para todo mundo, né, para a maioria esmagadora das pessoas como é hoje, mas eles desceram de uma forma tão instantânea, deixaram de existir de forma tão instantânea e meteórica como haviam subido e alcançado o topo da fama. Por isso vamos orar ao Senhor
para que enquanto pais e mães, né, segundo a vontade de Deus, sejamos pessoas atentas o suficiente para instruirmos as nossas crianças no caminho que elas devem andar e resguardá-las de tudo que é usado como instrumento do inferno para roubar delas a inocência. Hoje em dia ainda existe, né, muitos indivíduos que se propõem a assim fazer, a roubar esse instrumento do inferno para roubar a inocência das crianças, para corromper a boca delas, né? A gente vê que existem ritmos musicais ainda nefastos, por mais que não alcancem as mesmas proporções e dimensões do grupo, são ritmos que estão aí, acessíveis à escuta de muitas crianças e introduzindo elas de forma precoce em realidades tenebrosas. Mas o sangue de Jesus tem poder para anular todas as armas do inferno. O Senhor, Ele nos garantiu que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. E é nessa confiança que nós oramos para que o Senhor venha nos revestir de toda a sabedoria necessária, porque a nossa casa, nossa família estará resguardada pelo sangue de Jesus Cristo. E nós estaremos vigilantes. Certamente que o livramento do Senhor está conosco, mas nós não devemos tentá-lo. Precisamos estar vigilantes, ser simples como pomba e prudente como serpente. Amém? Então oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Deus de toda a terra, desejado das nações, raiz de Davi, nós oramos, meu Deus, eu oro em nome de Jesus Cristo e eu oro com essa pessoa que pela fé intercede pela sua casa, pela sua família, através do teu nome, Senhor Jesus. E nesse tema de hoje, em que nós intercedemos nessa jornada, nesse propósito, certos de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor é conosco, certos de que o Senhor já nos deu a vitória, nós te pedimos mais essa porção, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Reveste-nos da tua sabedoria. Senhor, faça-nos atentos o suficiente para sermos guardiões do Senhor na vida das crianças, dos nossos filhos, nós enquanto pai, enquanto mãe, para resguardar-lhes a inocência, que é um direito que o Senhor dá à criança, o direito de ser inocente. Ó Jesus querido, eu quero aproveitar para te pedir, visita, Senhor, todas as crianças dessa nação, guarda, ó Deus, cobre com o teu sangue, guarda, Senhor, as vidas das crianças, dá o livramento, ó Senhor amado, faz justiça, levanta-te, Senhor, para resguardar as nossas crianças, ó Deus amado, para repreender os endemoniados que com inspirações satânicas têm sido instrumentos do inferno para destruí-las, a poder no sangue de Jesus, a poder no sangue de Jesus, Senhor, fazer de todos os pais e mães que oram comigo, pessoas revestidas do Senhor, do seu poder, que atentos, vigilantes, guardam a inocência dos seus filhos, que com sabedoria selecionam aquilo que eles ouvirão, aquilo que eles verão, com sabedoria selecionam aqueles que poderão ter acesso aos seus filhinhos. Senhor amado, visita a casa de cada um dos que ora comigo nesse momento. Visita, Senhor, com escape, livramento para as crianças. Cobre, Senhor, as crianças com o teu sangue, o sangue de Jesus Cristo. E eu declaro livramento na casa aonde o Senhor está entrando através dessa oração, na casa onde há uma oração de concordância comigo. Eu declaro em nome de Jesus o livramento.
Enche-nos, ó Deus, de todas as virtudes necessárias para sermos pais, mães, que sabem e que guardam a inocência dos seus filhos, o direito divino que o Senhor deu ao ser humano enquanto criança. Aleluia. É isso, meu Deus, que nós te pedimos e te agradecemos, Jesus. Obrigada por mais essa bênção, obrigada pelo seu cuidado, obrigada porque o Senhor é Deus de detalhes, que cuida de todas as coisas. Obrigada, Espírito de Deus, muito obrigada. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, que graças a Deus nos deu essa vitória através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.